Por incrível que pareça, ainda hoje Lula pode sair da cadeia para visitar o velório de seu irmão Vavá, falecido ontem. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Mas antes, ative o sininho para receber as notificações, dê um like no vídeo, se inscreva no nosso canal e para ajudar o MBL, acesse www.mbl.org.br/contribua. Sim, por mais incrível, por mais estranho e por mais ruim que pareça, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva pode deixar a superintendência da Polícia Federal a qualquer momento para comparecer, para visitar o velório de seu irmão Vavá, falecido ontem aos 70 anos, vítima de câncer. Fato é que a Lei de Execuções Penais garante a possibilidade que presos deixem o estabelecimento prisional para visitar o irmão, o companheiro ou o cônjuge em caso de falecimento. Vamos ao que diz a lei. Artigo 120 da Lei de Execuções Penais. Os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta, quando ocorrer um dos seguintes fatos. Aí o inciso primeiro: falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. E diz o parágrafo único, muita atenção aqui no parágrafo único: a permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra preso. Bom, como fica bem claro do dispositivo legal, o Luiz Inácio Lula da Silva pode sair do estabelecimento prisional. A defesa do Lula e a imprensa brasileira já dão como certa a saída do presidente. Dizem que é um direito garantido a ele, uma garantia legal, uma prerrogativa, algo que não pode de qualquer modo ser negado, praticamente um direito fundamental. Ou, como disse o vice-presidente Hamilton Mourão, uma questão humanitária. Mas fato é que não é bem assim que a gente deve interpretar a letra da lei. Como diz bem claro o artigo 120, poderão visitar. O que quer dizer poderão? Quer dizer que compete à autoridade o poder discricionário para liberar ou não o elemento, o condenado, o preso, para sair do estabelecimento prisional. E deve ser considerado nessa decisão não apenas o caráter humanitário. Ora, é evidente que o Lula tem interesse em velar o seu irmão, mas também é evidente que existe um risco muito grande do Lula transformar o caixão num palanque. Algo muito similar com o que ele fez no velório da Dona Marisa. Ou alguém discorda que ele transformou num verdadeiro comício o velório da sua mulher Marisa. Claramente, ele transformou o velório num ato político, num evento político da mais alta grandiosidade para chamar os holofotes da mídia e ali ele se cercar num momento que era crítico para ele. Estava às vésperas de ser preso pela Lava Jato, como efetivamente foi preso depois. Ele coloca em risco toda a sociedade ao ser solto do estabelecimento prisional. Quem não se lembra, quando, às vésperas dele ser preso, já com a ordem de prisão dada, ele se intocou dentro do sindicato, ficou lá, fez um verdadeiro showmício, depois fez um showmissa, levou o padre, levou cantor, levou deputado do PT, levou senador, levou Guilherme Boulos, levou Manuela Dávila, enfim, levou a corja toda para transformar o ato da sua prisão num show e se entregou quando bem entendeu. Fez uma verdadeira pirotecnia, um ato bizarro, fez um discurso, fez comício. No velório da Marisa ele fez a mesma coisa. E claramente, desde quando o Lula foi preso, ele busca uma possibilidade de sair da penitenciária para se colocar perante os holofotes do mundo, como vítima, como um preso político. Sua soltura vai dar a ele esse elemento. Uma vez que ele saia do estabelecimento prisional, primeiro que ele vai mover todo o aparato estatal para garantir que ele primeiro não fuja e por segundo que ele tenha segurança, ou seja, serão viaturas, serão agentes, provavelmente vai ter escolta aérea, dependendo do local onde for feito o enterro, ele vai precisar de avião para se locomover até lá. Tudo isso custeado por você, com dinheiro dos impostos. Não fosse o bastante, tudo que ele roubou ainda vai ter que pagar essa regalia para o presidiário. Mas não para por aí. Uma vez que ele chega lá, toda a imprensa vai estar aguardando o ex-presidente. Serão repórteres de TV, de jornais, de revistas, querendo conversar com ele, querendo declarações. Ele que não pôde dar entrevista para um veículo de imprensa por estar preso, teve o pedido negado pelo STF, obviamente, uma vez que ele esteja no velório, ele não vai comparecer algemado como um preso comum. Vai comparecer de terno, como um cidadão da mais alta classe, caminhando como um rei e concedendo entrevistas para toda a imprensa. O fato do noticiário vai ser o
Lula visitou o velório do irmão e pouco se lixando para a morte do Vavá, o irmão do Lula. Dentro de tudo isso, coloca-se num grande paradoxo a justiça, e esse é o peso da decisão que tem que ser tomada. Porque, por um lado, negar a soltura do Lula, soltura não, negar o aval para que ele visite o velório do irmão, vai trazer ali o caráter pouco humanitário, o caráter assim desumano de que não foi liberada a soltura, e a esquerda vai ter a retórica de que ele é um preso político, que não tem o caráter humano, não respeitam os direitos básicos dele, sequer permitem que ele dê o último adeus para o irmão. Por outro lado, soltá-lo tem todo um risco, o risco político do sujeito sair falando um monte de bobagem para a imprensa, se colocando como vítima, amesquinhando o atual governo, amesquinhando os policiais da Superintendência da Polícia Federal, criticando, fazendo toda aquela pirotecnia, coloca em risco as pessoas que estão no velório, coloca em risco inclusive o próprio velório, tira-se o caráter fúnebre do velório para transformar num ato político. A gente não pode esquecer que a esquerda é campeã de transformar caixão em palanque, e exatamente isso eles farão. Então existe aqui um paradoxo, uma dicotomia muito grande que tem que ser analisada antes de proferir essa decisão. O risco da sociedade, o risco da tranquilidade social é muito grande. O custo do aparato estatal movido para dar segurança para esse bandido também é muito grande. E tudo isso deve ser considerado. Particularmente, eu entendo que não deve ser concedida essa regalia, essa benesse ao ex-presidente, porque não é um direito fundamental assegurado, mas sim uma possibilidade que é outorgada ao judiciário e que, sinceramente, deve ser negada. Deve ser negada não pelo Lula, não pelos crimes que ele cometeu, não por ele ser um canalha da mais alta estirpe, não por ele ser um bandido que saqueou o povo brasileiro, enganou a população por anos, não por ele ser chefe de uma quadrilha, como ele chefiou, não por ele representar tudo que há de pior na política e nos porões da política brasileira, mas pelo simples fato de que ele vai impor um custo muito grande à população, vai colocar em situação de risco os policiais, os agentes da Polícia Federal e, mais do que isso, vai desvirtuar o caráter fúnebre do velório para transformar num ato político. A tranquilidade, a paz social não deve ser abalada para garantir um privilégio a um condenado. Acabou. Ficou razoável, Gui.